Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí à resolução de mais uma questão. Essa questão, pessoal, que eu separei aqui hoje para vocês é uma questão que envolve transformador, ok? Então vamos a ela. O transformador é equipamento elétrico constituído por um núcleo de ferro e duas bobinas. É utilizado quando se tem a necessidade de aumentar ou diminuir a tensão elétrica. A bobina do primário tem N1 espiras e sobre ela é aplicada uma tensão V1. A bobina do secundário tem N2 espiras e fornece a tensão transformada V2. Sobre o transformador, afirma-se, olha o que ele diz na primeira afirmação, ó. A tensão V2 possui valores iguais tanto nos sistemas de corrente contínua quanto nos de corrente alternada. Tá falso, pessoal. Essa alternativa é falsa. Ed Júnior, por que essa alternativa aqui ela é falsa? Pessoal, é fácil. Vê bem, aqui eu tenho um transformador que funciona da seguinte forma. Olha, eu tenho o que ele chamou aqui de primário, que é uma bobina, e aqui eu tenho o que eu chamo de secundário, que é outra bobina. Como é o processo que vai... Como é que acontece aqui o processo? Olha só, essa corrente que está chegando aqui, observe, essa corrente, pessoal, I1, é uma corrente alternada. Ed Júnior, por que essa corrente tem que ser uma corrente alternada? É uma corrente alternada. Por quê? Porque ela vai provocar um fluxo magnético aqui nesse núcleo de ferro, só que esse fluxo magnético ele precisa ser um fluxo variável no tempo. Correto, pessoal? Observe, ó, a gente pode pensar pela lei de Faraday que a força eletromotriz induzida ela é a variação do fluxo pelo tempo. Legal? Essa é a lei de Faraday. Ora, para eu ter força eletromotriz induzida, eu preciso ter variação do fluxo magnético. Se essa corrente que está chegando aqui, pessoal, for uma corrente constante, ela não vai gerar um fluxo magnético variável aqui, ou não vai gerar um campo magnético variável. O campo magnético variável vai fazer com que eu tenha variação do fluxo magnético, tudo bem? Mas essa variação do fluxo magnético vai acontecer aonde? Na outra bobina. Perceba, não existe, os elétrons que chegam aqui na bobina, que eu chamo de primário, eles não vão passar, pessoal, para a bobina que a gente chama de secundário. O que vai ser transmitido de uma bobina para outra é exatamente a indução eletromagnética. A indução eletromagnética vai fazer com que aqui eu desenvolva uma potência, eu desenvolva a energia igual da energia produzida aqui. Então, a potência desenvolvida na bobina, que a gente chama de secundário, ela vai ser, pela conservação da energia, igual à potência desenvolvida na bobina secundária. Mas isso não vai acontecer, pessoal, com os elétrons vindo daqui para cá. Não. O que vai acontecer é a variação do fluxo. Então, o fluxo criado aqui, ele varia no tempo e ele vai influenciar essa bobina aqui, que é o secundário. Observe uma outra coisa importante. Aqui eu tenho uma diferença de potencial V1 e aqui eu tenho uma diferença de potencial V2. Ora, o que está acontecendo? Pessoal, entende comigo. Esse processo vai se dar de acordo com essa relação que está aqui, ó, que eu separei para você. O V1 sobre o V2 ele tem que ser igual ao N1 sobre N2. Ora, mas quem é o N1 e o N2? O N1 e o N2, pessoal, é respectivamente o número de espiras, né, na bobina 1 e aqui, pessoal, o número de espiras, o número de voltas na bobina 2. Então, assim, aqui eu tenho o número de voltas no primário e o número de voltas no secundário. Perceba, olha, o primário, nesse caso, tem um número de voltas maior do que o secundário. Então, pessoal, o que vai acontecer? O fluxo magnético vai sair daqui, vai variar e vai influenciar o secundário, mas esse secundário, embora ele tenha uma potencial menor, e por que ele vai ter um potencial menor, pessoal? Porque o número de voltas, né, nesse caso, nessa bobina, ele é menor do que a do primário. Então, a DDP, ou a tensão, aqui, ó, o V2, vai ser menor do que o V1. Então, o V2 ele vai ser menor do que o V1. Por quê, pessoal? Porque o número de voltas em N2 ele é menor do que o número de voltas no N1, tá certo? Então, isso aqui é uma relação direta. Tudo bem? É uma relação direta. Observe agora o seguinte, mas a gente combinou
Então, que a potência, o P1, ele vai ter que ser igual à potência P2, pela conservação da energia. Então, pessoal, a gente sabe que a potência é igual a DDP vezes o I, correto? Então, eu tenho na potência 1, eu tenho DDP1 e I1. Eu vou chamar isso aqui de V só para ficar bonitinho, tá bom? Só que esse cara ele vai ter que ser igual ao P2, que é a DDP2 vezes o I2, ok? Muito bem. Então, daí a gente faz a seguinte relação. A gente vai criar aqui a seguinte relação. A gente vai dizer que o I2, ó, pessoal, sobre o I1, tá bom? Olha só, ele vai ser igual a quem? Ao V1 sobre o V2. Legal? Olha aí, ó. Da onde é que eu tirei isso aqui? Ué, da relação que está aqui do nosso lado, pessoal. Olha, V1 vezes I1 tem que ser igual a V2 sobre vezes I2. Então, aqui, ó, V1 vezes I1, ele tem que ser igual ao V2 vezes quem? O I2. Opa, o I2, tá bom? Então, agora, se você agora ó, jogar esse I para cá, então vai ficar o I2 dividido pelo I1, a relação entre as correntes, e isso vai ser o V1 dividido pelo V2, que está aqui a relação que a gente tinha acabado de mostrar anteriormente, tá bom? Então, pessoal, o que a gente está agora percebendo com isso? Que embora o número de voltas e a tensão eles sejam diretamente proporcionais, então aumentou o número de voltas, vou aumentar a tensão, diminuir o número de voltas, eu vou diminuir a tensão. Então, por exemplo, ó, vai chegar aqui uma corrente pequena, porém com uma DDP alta, não é? Que vai alimentar ali o poste de luz próximo à sua casa. E daquele poste para a sua casa, eu vou ter um aumento na corrente, porém uma diminuição na DDP. Tá bom? Legal? Então, a DDP que vai cair ali para 120, 220 volts, ela vai ter uma corrente maior. Então, por exemplo, se aqui eu tinha uma corrente de 2 amperes, tá bom? Tinha uma corrente de 2 amperes, aqui, e vamos supor que a DDP, não sei, a DDP era de 220 volts, e a DDP caiu para 110 volts. Vamos dar um exemplo simples, ok? E aí essa DDP aqui, então, essa corrente ela vai para 4 amperes, ela vai dobrar. Por quê? Porque é uma proporção inversa, não é? DDP e corrente é uma proporção inversa, tá bom, pessoal? Muito bem, que é o que está aqui mostrado nessa equação aqui, tá bom? Agora, então, voltando ali para a situação 1, a tensão V2 possui valores iguais tanto nos sistemas de corrente contínua quanto no corrente alternada. Não pode. A tensão V2 ela vai ser igual a zero se a corrente for uma corrente contínua. Eu não vou ter tensão do outro lado. Por quê? Porque a corrente precisa ser o quê, pessoal? Alternada. Porque eu preciso da variação do fluxo. Eu preciso da variação do fluxo para gerar o quê, pessoal? Para gerar força eletromotriz induzida. Tá bom? Então, essa daqui está errada. A 2 ele diz que a potência fornecida ao primário é igual à fornecida pelo secundário no transformador ideal. Boa, isso aqui está corretíssimo. Transformador ideal, Ed Júnior? É, ideal, pessoal. Porque o transformador real, a coisa não vai ser tão bonitinha assim. Tá legal? Eu vou ter aí uma perda, alguma perda de energia. Aqui não. Aqui no ideal, essa perda a gente pode considerar que ela é praticamente zero. Então, no ideal, o primário vai fornecer uma potência ao secundário e essas potências vão ter o mesmo valor. Tá bom, pessoal? Muito bem. Essa daqui tá certa. 2, então a terceira, ó. A tensão V2 será menor que V1 quando N1 for menor que N2. Pessoal, V2 menor que V1, isso significa dizer, então, de proporção direta, que N2 vai ser menor do que N1. Tá bom? Corretíssimo. Corretíssimo a afirmativa 3. Olha a 4, pessoal. A corrente elétrica no secundário é maior que a corrente no primário, quando o N2 ele for menor que o N1. Pessoal, vamos comigo aqui. Se o N2 é menor que o N1, então eu tenho exatamente essa situação que está aqui. Legal? E nessa situação que está aqui, a gente viu que a corrente 2, o I2, ela é maior do que a corrente 1. Perfeito? Ela é maior. Ora, pessoal, então ele está dizendo que a corrente elétrica no secundário é maior. Perfeito. Então aqui também está correto. Legal? Então marque as alternativas 2, 3 e 4 como alternativas corretas, afirmações corretas. Então, nesse caso, a gente tem como gabarito a letra E. Legal? Então, forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.